A Polícia Civil investiga um casal que teria matado um bebê em João Pinheiro. Essa história começou depois que uma menina foi levada ao hospital com fratura nas pernas e na clavícula. A mãe confirmou em depoimento que essa menina foi agredida pelo pai e ele saiu da unidade hospitalar preso. Em depoimento, a polícia, essa mulher contou que um outro bebê com então 1 ano e 17 dias também foi morto pelo marido dela, porque ele chorava demais. É um daqueles casos que quanto mais você se aprofunda, mais dá vontade de chorar e mais você desacredita na raça humana. Porque é inacreditável que um ser tão cruel esteja entre a gente e disfarçado de trabalhador, né, Marina Caixeta? No momento da prisão ele está até de uniforme. Quando chegou na unidade hospitalar, se apresentou como o tal do perfil do homem de bem, do cidadão de bem, trabalhador, pai de família, e era um assassino. Exatamente, viu, Luciana? Olha, tudo começou quando essa mulher levou a criança de apenas 1 mês para atendimento médico. E essa criança estava ali com um ferimento, uma fratura já quase cicatrizada na clavícula. E tinha alguns ferimentos mais recentes nas pernas. Então o médico questionou o que aconteceu com essa criança. A mãe, em primeiro momento, tentou disfarçar, tentou mentir, disse que foi um acidente, que a criança tinha caído em casa, que não tinha sido culpa de ninguém. Porém, logo depois ela acabou contando para esse médico que na verdade tinha sido o pai, o marido dela, o próprio pai de 23 anos, que havia causado esses ferimentos durante uma agressão. Então a polícia foi chamada, essa mulher esteve frente a frente com os policiais, repetiu a história, repetiu ali o que ela havia contado para o médico e disse mais. Disse que há alguns dias ela deixou o bebê sob os cuidados do pai enquanto ela fazia algumas tarefas domésticas e que em um determinado momento essa criança passou a chorar com muito assim, numa altura que ela ficou surpresa, ela não tinha motivo para aquela criança chorar do nada ali, Luciana. E aí ela percebeu que foi por causa dessa agressão. A polícia, mais que depressa, foi até a casa onde o homem vive e o prendeu, né? Levou ele preso e a mulher foi liberada, Luciana. Só que aí ela também contou para a polícia que um bebê de 1 mês e 17 dias que ela tinha, no ano passado, acabou morrendo porque foi vítima também do pai, também do mesmo pai. Ela disse que o pai da criança estava muito bravo, suspeitando de uma traição da mãe. E durante a briga, a criança não parava de chorar e ele resolveu descontar tudo nessa criança, viu, Luciana? Amarrou a mãe, enquanto isso, asfixiava o pequeno bebezinho, coitado ali, sem nenhuma forma de poder se defender, até porque um bebezinho de 1 mês, né, Luciana? Essa criança ficou ali o tempo todo sem ninguém para defendê-la, já que a mãe estava amarrada. Então a polícia investiga esse caso e a gente tem aí uma entrevista com o delegado responsável. Vamos ouvir o que ele disse. Na conversa com a mãe, ela relatou uma primeira versão da lesão da criança, porém, diante das contradições, ela acabou relatando um outro fato que nos chamou a atenção. Diante disso, a equipe policial já fez o contato com a autoridade policial, com o delegado, solicitando aí até orientações do procedimento nesse sentido, e foi nos orientado que conduzisse-os para a delegacia para que fosse colhido o termo aí de forma a produzir material para uma diligência posterior. É chocante, né, Luciana? E aí a gente tem também o delegado falando, relatando como foi que aconteceu. É como você disse, quanto mais a gente se aprofunda, mais incrédulo a gente fica, porque os detalhes dessa história são de arrepiar, viu, Luciana? Vamos ver aí mais um trecho da entrevista. Durante uma crise de cólica da criança, ela começou a chorar e o genitor, bastante alterado, também de 21 anos de idade, bateu na criança, agrediu a criança e jogou ela no chão por algumas vezes.
Diante disso, a genitora queria chamar a polícia e o homem, o pai da criança, ameaçou a mãe de morte e disse que se chamasse a polícia iria matá-la também. Vale ressaltar que esse casal tem diversos históricos de violência doméstica familiar, inclusive ele está sendo denunciado pelo Ministério Público em relação à lesão corporal em situação de violência doméstica, e o que fez a genitora ficar bastante amedrontada em relação ao genitor, em relação ao pai da criança. Nesse sentido, num sábado e domingo, o genitor ficou dentro da casa com a mulher, com a mãe, e somente na segunda-feira, após ele sair para trabalhar em uma carvoaria aqui da região, que ela conseguiu ir ao hospital e dar os primeiros tratamentos médicos à criança. Nesse sentido, a declarante, a genitora, ela informou que ambos os pais agrediam a criança e também que o responsável pelas agressões na sexta-feira foi o seu companheiro. Na segunda-feira, quando a Polícia Militar trouxe a situação, a gente autuou o genitor pelo crime de Maria da Penha. Foi deferido na data de hoje a prisão preventiva dos dois genitores. Inclusive um já está recolhido e outro, a nossa equipe já está na residência, efetuando a prisão dessa mulher, dessa mãe. E ambos os genitores foram indiciados. E aí o delegado relembra também o crime que aconteceu no ano passado, né? Que a polícia está investigando como teria sido, mas que a mulher contou que, por exemplo, no ano passado eles disseram às autoridades que o bebê tinha simplesmente amanhecido já sem vida, né? Ele não acordou, ele não chegou a acordar de manhã. Que ele teria se engasgado durante a noite, teria perdido a vida por causa disso. Mas, na verdade, era mais aí uma situação envolvendo o pai da criança. Vamos ouvir. No ano passado, houve também a morte de uma criança de 1 mês e 17 dias também do mesmo casal. E, na época, eles alegaram que foi uma morte natural, que a criança amamentou à noite e, quando acordaram, verificaram que ela tinha morrido, né? Depois de 2 horas chamaram a polícia, alegaram que demoraram a chamar porque estavam em estado de choque. Entretanto, a genitora também ontem confessou que, na verdade, ela afirmou que, na verdade, quem foi o responsável pela morte dessa criança foi o pai, também foi o pai, que a criança estava chorando enquanto ele dava mamadeira para a criança chorava e ele também bastante nervoso e também motivado por uma crise de ciúmes em relação à esposa, a companheira, ele acabou amarrando a genitora e, com a ajuda de um travesseiro, sufocou a criança até a morte. Bom, por esse crime mais recente, o homem de 23 anos foi indiciado por tentativa de homicídio contra o bebê, também maus tratos qualificado contra a criança e ainda ameaça contra a esposa pela Lei Maria da Penha. A mãe foi indiciada por maus tratos e pode pegar até 5 anos com pena acrescida de 2/3 da pena por ser ascendente, né, por ser mãe da vítima. Agora, sobre o crime que aconteceu no ano passado, que teria acontecido, a Polícia Civil ainda investiga e o inquérito deve ser concluído até nesta sexta-feira, Luciana.